Muito bem, e aí galera, tudo certo? Meu nome é Alberto Durão, sou artista 3D. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Geometry Nodes, falar um pouquinho sobre texturização e como fazer tudo isso se misturar e virar uma animação em loop. E aí a gente consegue fazer um tipo de arte legal com um esforço mínimo, sem precisar colocar nenhuma textura ou bloco dentro do software, fazendo tudo sendo gerado dentro do Blender mesmo, beleza? Vamos lá, essa cena, como vocês viram no início, ela é muito simples também. Gosto dessas animações básicas. Na verdade, essas animações básicas, elas podem virar complementos de animações mais complexas depois, né? Então é legal a gente dominar as ferramentas, né? Que a gente pode fazer com cada uma delas e depois a gente vai implementando e complementando cenas mais complexas, beleza? Vou dar um ESC aqui, só vou tirar dos cycles agora só para vocês verem mais a animação do que a textura e iluminação, tá? O render final. Essa é a cena. Eu comecei a fazer essa cena aqui baseado de novo no canal do Ducky 3D. Vamos lá, deixa eu achar esse vídeo dele aqui. Ele tem um videozinho legal sobre isso, fazendo esse efeito do cubo. Basicamente é um cubo com subdivisões e a gente pega pontos dessa subdivisão, gera um próximo cubo que fica do lado de fora e anima a textura. E é isso que eu vou mostrar aqui no nosso projeto, tá? Então, quem não conhece o canal aqui da Ducky 3D, é bem legal. A questão só é que ele é em inglês e às vezes o pessoal pode ter uma dificuldade de entender por causa da língua. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é basicamente traduzir os tutoriais, refazer os tutoriais em português, conversar sobre 3D, porque eu realmente tive muita dificuldade no começo. Sempre me senti bastante sozinho. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul e não tinha ninguém para conversar sobre isso. Hoje eu tenho o meu irmão que trabalha comigo na minha empresa. Então vou deixar aí o Insta da empresa, o meu Insta do meu irmão também. A gente trabalha basicamente com lançamento imobiliário. E essa arte 3D lupada, satisfatória, que dá para fazer no Blender, sempre me chamou muita atenção, eu gosto demais. E eu comecei a fazer esses tutoriais mais primeiro para conhecer mais sobre Geometry Nodes, porque acho muito importante o proceduralismo, não tem como fugir. Hoje em dia é o caminho, na verdade é o que está fazendo a diferença hoje em dia e no futuro vai passar pelo proceduralismo, não tem como fugir disso. E minha ideia principal era trabalhar com Houdini, mas eu pensei, não, para eu aprender primeiro o proceduralismo, vou começar com Blender, que ele já tem tudo que eu preciso. Eu já sou familiarizado com Blender, eu já trabalho com Blender há bastante tempo. E mesmo que a Geometry Nodes do Blender não seja tão robusta quanto o Houdini, meu conhecimento de proceduralismo era zero. Então vou ir acompanhando a evolução de Geometry Nodes no Blender, né? E vou crescendo junto com a comunidade e com o software, né? Mas beleza, vamos lá. Essa cena, de novo, não tem muita complexidade, tá? No fundo, eu coloquei o verde. Por que essa cena tá com essas cores? Eu pensei na bandeira do Brasil.
Quando eu coloquei o cubo amarelo, eu pensei, bah, que legal, parece a bandeira. E a bandeira é muito bonita. Eu pensei, eu vou fazer a minha versão. Ah, na hora de fazer a faixa, eu pensei, podia ser alguma coisa aqui na frente, assim, e deixar um rastro branco. E eu acabei, no final das contas, deixando meio que um satélite orbitando, assim. Gostei também. Ah, e aí depois eu desencanei um pouco de ter que ficar aparecendo mesmo a bandeira. Eu trouxe as cores, trouxe alguns elementos. A parte azul aqui da bandeira, que seria redonda, eu deixei no formato do cubo. A amarela, que seria o losango, eu deixei no cubo também. E é uma releitura, né? Então a gente não precisa fazer nada perfeitamente igual. E, e é isso. Ressignificando, né? Muito, muito massa. Eu gostei. Fiquei feliz de ter feito isso. Vamos lá. O que a gente tem aqui, além do fundo? Vou tirar essas luzes aqui. Opa. Tirar essas luzes. Bezier Curve. Essa curva aqui é onde o nosso satélite está orbitando. Nossa câmera. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o cubo referência para esse cubo aqui, que é a instância. Ó, agora a gente tem o cubo interno. Ó. Esse é o cubo interno. Tem um cubo lá dentro. Aqui a gente tem também cubo externo, a esfera e a esfera de referência aqui do lado. Beleza? Vamos lá, basicamente. Eu acho que a gente não precisa ir muito pro lado da texturização, porque ela é uma texturização extremamente básica, a não ser pelo efeito aqui de Voronoi que eu coloquei basicamente em tudo. Dá pra ver que tem um efeitozinho. Ele é bem sutil, bem suave, não tem mistério. Essa é a grade de nodes, color ramp. Esse aqui, no caso, é do verde, né? Mas do amarelo é esse. Mesma ideia. O Voronoi, então, um mapeamento básico. Vai para color ramp, cor, e é isso, tá? E o que é legal desse trampo aqui é a parte de Geometry Nodes. Então, o cubo de dentro, tá? O que acontece? A gente fez um cubo, o tamanho dele é esse, né? 1.8, 10 vértices. A gente pegou esse cubo que tá aqui, que chama Cube, ó, Cube. A gente pegou ele e chamou ele para ser colocado em todos os pontos, todas as instâncias. Então o que a gente fez? Pegou o cubo e a gente criou instâncias nos pontos, tá? O que é instância nos pontos? Cada vértice desse cubo vira um ponto e a gente substitui ele pelo quê? Pelo que a gente quiser. Nesse caso a gente substituiu pelo cubo. Então para a gente fazer isso, se a gente quisesse substituir pela esfera, por exemplo, tá lá selecionado, ó, ao invés do cubo eu vou botar a esfera aqui, ó. Então só arrastei para cá, ó, tá vendo aqui? Esfera. E agora a gente tem, opa, e agora a gente tem as esferas aqui, ó. Então essa aqui é a magia dos Geometry Nodes. Se eu quiser substituir essas esferas por cubo, eu simplesmente coloco o cubo aqui. E a gente já tem uma nova arte sem precisar refazer tudo. Então isso é muito, muito, muito poderoso. Só quem trabalha com 3D, com alterações, sabe quanto é importante tu ter esse tipo de facilidade na hora de fazer ajustes e alterações, tá? Então, basicamente isso, que é assim que se formou essa cena. Depois, na sequência, eu simplesmente coloquei um set material e coloquei o material que eu criei. Então, no azul, se eu mudar para verde, tá aqui o material verde que foi criado.
beleza? Então não tem mistério. Para colocar o set material ou qualquer outro node, Shift A e tu escreve aqui insert o que tu quiser. Então set material e vai vir um nodezinho aqui, beleza? Não tem mistério nenhum. O que tem de diferente aqui? Eu vou dar uma olhada aqui. A escala dos pontos. Vamos ver aqui, ó. Se a gente alterar, ó. Aqui está a nossa animação, tá? Então, digamos que a gente deixe sem esse node conectado, essa cadeia de node conectados aqui na escala. A animação vai rodar e não vai ter variação nenhuma. O que faz ter variação? Tá? Primeiro eu vou mutar esses daqui e vou reconectar a color aqui no scale, tá? Muda nada também, tá? O que mudaria talvez é se eu mexer aqui na color ramp, ó. Só que ele muda tudo de uma forma homogênea. Eu não quero, eu quero variação. Eu quero que ele faça aquele desenho, aquela brincadeira, tá? Então, o que eu tenho aqui para fazer essa variação? Ó, o gato, com licença. Dá um oi pra galera aqui, ó. Galera, esse é o galera. E aí, galera? Esse é o galera. O nome dele, galera. O que a gente faz aqui para ter essa variação? A gente tem uma textura de noise, ó. Só uma textura de noise. As duas texturas são exatamente iguais. Qual que é a diferença? Exatamente iguais, mas tem diferença. O que está mudando? O que diferencia uma da outra? Se eu colocar só a textura de cima, ó, ele está fazendo uma variação aqui do W. Ó, o W é o que faz a animação. Vou dar ESC para não perder o que eu já fiz. Verde é quando ele está animado e está com keyframe já na timeline. Timeline eu vou abrir uma pequenininha aqui, só pra gente acompanhar. Tá, timelinezinho. Onde tá? Tá, enfim, isso não é o mais importante. O que é importante é que esse é o parâmetro, o W, quando a gente muda aqui no Noise Texture para 4D, a gente tem a opção de alterar o W, tá? E o W que faz essa variação de textura. O que acontece? Qual que é o nosso objetivo aqui? A gente tem 250 frames, tá? Quando a gente está no frame 0, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma textura, a textura está em 0. Quando ela chegar no final, ela vai estar em 5. Se eu deixar só assim, quando eu der play, ó, eu vou dar play a partir de 230. Quando ele passar 250 e for pro 0, a gente vai ver uma quebra, ó. Percebeu? De novo. Então, de novo. Então, viu? Essa quebra. Isso não não vai loopar. Eu não posso pegar e colocar, depois que eu renderizar esses 150 frames, colocar lá no Premiere Pro, no DaVinci Resolve, a sequência de PNG e aumentar a quantidade. Porque o que acontece aqui? Aqui a gente tem 10 segundos, 11 segundos de animação e eu não quero renderizar 1 minuto. Quero renderizar 10 segundos. Renderizo 10 segundos e aí depois no meu software de edição eu vou copiar e colar. E eu aumento meu vídeo para 1 minuto e meio. E posso postar no YouTube, no Reels, do Instagram e tá tudo certo. Tá lupadinho, tá bonito, entendeu? Então a gente tem que cuidar disso. Qual que é a saída para isso acontecer? A saída para isso acontecer aqui no 0 a gente tá com 0 e no final tem que estar o quê? 0 de novo. Como é que a gente faz isso? Uma forma, agora a gente pode acompanhar olhando aqui embaixo, ó. Quando a gente começa a movimentar, o W do noise de cima tá ali, ó, ponto 4, ponto 5, e o noise de baixo, ó, tá menos 4, menos 3.9, menos 3.7, tá? E do ladinho aqui o mix, ele tá mudando também, ó, o factor. O que é isso? O que é o factor? Quando eu tô com o factor todo para a esquerda, eu tô usando só o color 1. Quando eu tô com o factor todo para a direita, eu tô usando só o color 2, que é esse noise aqui, ok? Então, o que aconteceu? Como é que a gente fez aqui? O que a gente fez, na verdade?
A gente animou o factor para 0 no 0 e para 1 no 250. Então, quando acabar o 250 aqui, o factor vai estar em 1. Ou seja, o noise texture de baixo vai estar 100% aparecendo. Que é quanto? 0. Que é a mesma coisa que o 0 do noise de cima. Entendeu? Então, durante todo esse progresso aqui da barra, a gente saiu de noise 0, o W 0 no noise de cima, e foi avançando, foi crescendo, foi crescendo. Quando chegou na metade aqui, ó, 125, ó, o factor tá na metade, o W tá na metade, em 2,5, e o outro W tá em menos 2,5. E aí eles fazem essa mescla. E aí ele volta em direção ao 0. Sem a gente perceber, lupou. Opa, peraí. A gente está direto conectado aqui, ó. A gente vai tirar essa conexão e vai conectar a conexão do Bix. Beleza? Olha só. Opa, vamos lá no finalzinho só. Lupou. Lupou. Se tu perceber, no finalzinho aqui, ó. Olha só pra nossa lua aqui. Se tu perceber, ela dá uma leve travadinha. Mínima coisa, mínima coisa. Por que que eu deixei isso acontecer? Eu fiz sem muita... só no olho mesmo. Mas o que acontece? Ela dá essa travadinha atrás do cubo. Então é imperceptível, entendeu? De novo. Segue girando. E como é que eu fiz ela girar aqui? Eu simplesmente peguei essa... criei uma vamos lá, uma curva, um circle. Aqui é um circle, beleza? Escalei ele do tamanho que eu queria. E eu vim aqui nesse outer sphere. Eu peguei, criei uma esfera e coloquei uma constraint aqui. Mandei qual constraint, vim aqui em Add Object Constraint. Cliquei em Follow Path. E aí em Follow Path eu selecionei o meu target. Qual que é o target? A curva, o círculo, beleza? Então a minha esfera estava rodando aqui dentro do círculo, tá? Olha só, era uma esfera. O que eu fiz com a esfera? Se eu fosse deixar isso aqui direto no Geometry Node, tá aqui minha esfera, entendeu? O que eu fiz com ela? Eu peguei os meus pontos e transformei ele, peguei, instanciei uma outra esfera, que é aquela outra que vocês viram antes, aqui. Depois botei o material e conectei na saída, beleza? E aí é a mesma coisa, ó. Aqui tá animado, no 1 começa do 0, pá, e no 250 termina no 0 aqui, pá. Factor tá em 1 e no início ele tá em 0, beleza? Mesmo esquema, não tem nada diferente aí, é só isso, tá? Beleza, e para animar a esfera aqui, eu fiz o mesmo esquema, ó. Aqui que eu defino qual que é o offset. Vamos lá, só para vocês saberem exatamente como animar. Posicionei ela lá atrás, coloquei o mouse aqui em cima e eu aperto I. No momento que eu apertar I, ele vai ficar amarelo. Ele já está amarelo porque ele já está animado aí. Então, se ele está verde é porque ele está dentro de uma animação, tá? Vamos lá. E é basicamente isso. E o gato, isso de novo. Vamos lá, o que a gente precisa ver mais? Além disso, é a renderização, né? As cores são bem alegres, bem bonitinhas, soft, aquele lance mais soft de render, né? Uma coisa importante é esse cubo que é a referência desses cubinhos aqui, ele tem um bevel, então eu vim aqui em Add Modifier, coloquei um bevel, e o bevel que dá essa parte de arredondamento, né? Tira aquelas hard edges, né? Que a gente não existe no mundo real. Nada é 100% reto, né? Um encaixe tem sempre uma
curvinha mínima que seja. E isso isso entrega demais o render, então isso é uma coisa que é importante tomar cuidado. A iluminação, tem uma iluminação de HDRI aqui, Shader Editor, vou em World. É a dificuldade sempre, né? E aqui a gente pode mudar Strength. Esse background é o que vem já. Ele vem dessa forma, né? Ele vem sem isso. Background. Ele vem a cor e vem em 1. É assim que ele vem, né? Então o que a gente fez? A gente aumentou a força e botou um HDRI. HDRI habilitou aqui. E aqui, quando a gente tá com esse selecionado, ele dá um Ctrl T, ele habilita isso aqui, que é o mapping. E é legal sempre puxar cada um desses tipos de coordenada aqui, vai dar um tipo de resultado diferente, tá? Mas é legal, simplesmente bota em o objeto, conecta no vector e escolhe o teu HDRI da tua biblioteca e tá tudo certo. E aí a gente colocou mais umas area lights aqui, só para dar um grau, esconder aqui. Opa! As area lights. 2, 3, 4. E o resultado final é esse aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui